Na aula passada, nós começamos a estudar, nós estamos estudando o primeiro elemento do fato típico. A nossa disciplina é Direito Penal 1, e nós estamos estudando a teoria geral do crime. Teoria geral do crime. Na teoria geral do crime, calma aí, Word, o que é que você tem? O que está nessa? Nós vimos que nós adotamos nosso código, doutor, a teoria finalista de Roxin, e pela teoria finalista onde crime é um fato típico, ilícito e culpável. Professor, isso é chato, toda aula o senhor fala isso. É porque eu quero que chegue no final do semestre, eu quero que vocês tenham isso aqui na cabeça. Não esqueçam mais nunca que crime é um fato típico, ilícito e culpável. É um fato típico ilícito. Eu não estou enxergando nenhum de vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Escreve aí no bate-papo se não estiver ouvindo, porque não aparece ninguém aqui para mim, eu não tenho como controlar, está tudo bem. O Lucas botou um ok. Então, crime é um fato típico, ilícito e culpável. E o que é um fato típico? Fato, para ser típico, ele precisa de uma conduta produtora de um resultado. Entre essa conduta e o resultado, precisamos ter um vínculo, que nós chamamos de nexo causal. E essa conduta tem que estar ajustada em uma norma, em um tipo penal, que é a tipicidade, certo? Que é a tipicidade. Se preencher todos os elementos, nós tivermos a conduta, o resultado, o nexo causal, a tipicidade, só assim eu posso dizer que esse comportamento humano, deixa eu voltar para cá, para voltar para lá, que esse comportamento humano, que essa minha conduta, ela é típica. Mas ainda não posso afirmar que aconteceu um crime, porque as estruturas, os substratos do crime são de formas cumulativas. Esse fato, além de ser típico, ele precisa ser ilícito e o agente culpável. O fato precisa ser ilícito, típico, ilícito e culpável. Então eu já tenho um fato típico. Como é que eu sei que ele é ilícito? Todo fato típico, ele também é ilícito. Como assim, professor? Ele é ilícito por presunção. Todo fato típico presume-se ilícito. Todo fato típico presume-se ilícito. Se todo fato típico presume-se ilícito, essa é uma presunção, mas essa presunção é uma presunção relativa. Por que é relativa? Porque em algumas situações, Yara, se o agente ele provar que ele praticou, se ele justificar que ele praticou esse fato típico diante de algumas excludentes previstas no artigo 23 do Código Penal, o fato vai ser típico, mas não vai ser ilícito. O fato vai ser típico, mas não vai ser ilícito. Quais são essas situações? Ele diz, quando eu autuo, pratiquei o fato típico em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. O artigo 23 do Código, ele traz essas 4 situações. Se é o Código que traz essas quatro situações, nós falamos que essas 4 causas são causas legais, que estão previstas na norma. Mas a doutrina, por sua vez, ela coloca também como excludente da ilicitude o consentimento do ofendido. Se a vítima consentiu, mesmo que exista um fato típico, mas esse fato típico ele não é ilícito. O fato é típico, mas não é ilícito. Se o fato é típico e ele não é ilícito, logo também não existirá um crime. Tem que ter o fato típico e também a ilicitude. Professor, mas meu fato é típico, ele também é ilícito. Ele não conseguiu provar que ele estava, não conseguiu justificar que ele atuou sob nenhuma excludente. Então, esse meu fato que era típico, agora certeza, essa presunção que era relativa passou a ser absoluta. O fato é típico e é também ilícito. Se nós tivéssemos adotado a teoria bipartite, do doutor Damásio de Jesus, do Fernando Capês, eu já sabia que já tinha ocorrido um crime. Porque para eles, crime é um fato típico ilícito. Eles não analisam a culpabilidade. Para eles, a culpabilidade é pressuposto de aplicação ou não de pena. Porque lá na culpabilidade, lá diz, são isentos de pena. Então, se são isentos de pena, é porque o crime já ocorreu. Então, o fundamento deles é muito bom. É muito bom. Só que o nosso código
por ter adotado a teoria finalista, e ela é tripartite, ó, não somente o fato típico e ilícito. Ó, mesmo que esse fato típico seja ilícito, eu não posso afirmar que que aconteceu um crime, porque eu preciso analisar o agente na culpabilidade. Na culpabilidade, eu analiso a pessoa que praticou esse fato típico e ilícito. Primeira coisa, eu preciso saber se ele é ou não imputável. Eu preciso estudar a imputabilidade penal. O Código traz 3 situações de inimputabilidade. A regra, todos nós, até que prova o contrário, somos o quê? Imputáveis. Se nós praticarmos um fato típico ilícito, nós merecemos uma sanção. Mas aí o Código traz 3 situações que isenta de pena, que afasta a culpabilidade. Quais são? Menor de 18 anos, não importa, menor de 18 anos, se ele é grandão, se ele é fortão, se ele é o He-Man, não importa, ó, se ele praticou um fato, mesmo que esse fato seja típico, seja ilícito, ele não pratica crime, ele é isento de pena por lei. A professor, ele não vai sofrer nada, vai. Aí o parágrafo único diz, ó, de acordo com a legislação extravagante, vai ter uma legislação especial que vai tratar só em relação ao menor de 18 anos, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. O Código diz também, são isentos de pena os doentes mentais, os retardados mentais medianos e aquelas pessoas que estão em desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental incompleto. Mas ele diz, ó, eles só serão isentos de pena se em razão da doença mental, ó, no momento do fato típico, eles eram inteiramente incapazes. Inteiramente capaz. O que quer dizer esse inteiramente capaz? Absolutamente incapaz de entender o que ele estava fazendo. Quem vai afirmar isso? Um perito, um médico, um perito vai dizer, ó, no momento do fato, esse cara rasga dinheiro, come bosta, ele não entendia nada. Aí sim, ó, ele vai ser considerado inimputável. Não basta somente a doença mental. Ele também, no momento da prática do fato típico, ele tem que ser inteiramente, ó, incapaz de entender o caráter disso. Professor, e se ele entendia mais ou menos? Se ele entendia mais ou menos, nós vamos estudar, ele é considerado semi-imputável. Semi-imputável, ó, ele vai sofrer uma condenação, mas em razão da semi-imputabilidade, ele vai ter uma diminuição na pena. A gente vai estudar lá na frente. Certo? Então ele trouxe menor de 18 anos, os doentes mentais, e o Código diz também, ó, também serão isentos de pena a embriaguez completa e fortuita. Somente a embriaguez completa, completamente bêbado e fortuita. O que é fortuita? É aquela que é involuntária. Eu não queria beber, eu não quis beber, ó, e nem tomar qualquer substância. Que essa embriaguez aqui, no sentido amplo, é qualquer substância. Boa noite, Cinderela. Boa noite, Cinderela. Ó, se em razão da minha embriaguez completa e fortuita, eu pratiquei um fato típico, e esse fato típico eu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, eu também serei isento de pena. 3 situações que são consideradas inimputáveis, afasta a culpabilidade. Se afasta a culpabilidade, logo não existe crime. Para o nosso Código Penal, não há que se falar em crime. Mas a pessoa pode ter praticado um fato típico ilícito, ela ser imputável, não ser doido, ser maior de 18 anos e entender tudo o que fez. Só que ela achava que aquela conduta dela, ó, não era proibida por uma norma. Que aquela conduta dela não era proibida por uma norma. Porque de onde ele veio, do país que ele veio, era permitido aquela conduta. E aqui ele também acreditava, ó, ele acreditava, ele estava em erro, mas um erro de proibição. Um erro de proibição, um erro sobre a norma penal. Ele entende o que ele fez, ele sabe o que ele está fazendo. É diferente do erro de tipo que a gente vai estudar, talvez na próxima aula, amanhã. Ó, o erro de proibição, ele entende o que ele fez. Só que ele acredita que essa conduta dele não é proibida por nenhuma norma. Por isso é que é erro de proibição. Se acontecer isso, ó, ele também é isento de pena, logo não tem culpabilidade. Professor, me deu um exemplo. Nós temos tribos indígenas aqui no Brasil que moram dentro do nosso território, o princípio da territorialidade. Se eles moram dentro do nosso território, em regra, nosso Código Penal tem que alcançar eles. Nós já estudamos, ó, que é o princípio da territorialidade, ó, foi aplicado o princípio da territorialidade. O fato aconteceu dentro do nosso território, aplica o Código Penal. E aí os índios que tem na cultura deles, eles não são aculturados branco com branco, não se misturam com branco, vivem totalmente isolados,
E aí eles têm na cultura deles, toda vez que nasce uma criança, e a criança nasce com a deformidade que eles fazem, mete o pau na cabeça e mata em terra. Porque diz que foi amaldiçoado. Olha qual o crime que eles cometeram, um fato típico. Tem conduta? Sim. Tem resultado? Sim. Tem nexo causal? Sim. Tem tipicidade? Sim. Mataram uma criança. Criança não é gente, não é alguém? Se é alguém, crime de homicídio. Artigo 121. O fato é típico. O fato também é ilícito? Também é ilícito. Ah, mas eles podem provar. Eles estavam em legítima defesa. Como é que estava se defendendo de uma criança? Estava em estado de necessidade? Estava em estado de primeiro legal? Estava em necessidade? Não. Então, o fato típico é ilícito. Mas esse índio, falta para eles o quê? Culpabilidade. Falta para eles o desconhecimento da norma, que é proibido matar uma criança mesmo com deformidade. É proibido. Então, eles estavam em erro de proibição. Exclui a culpabilidade. Mas existem situações onde a pessoa pratica um fato típico, pratica um fato ilícito, ele tem imputabilidade penal, maior de 18 anos, não é doente mental, ele sabia o que estava fazendo, mas eu, sociedade, não poderia exigir dele outra conduta senão aquela. Eu não poderia exigir uma conduta diversa. Eu não poderia exigir uma conduta diversa. Então, a inexigibilidade de conduta diversa exclui a culpabilidade. Quando eu falo, se eu tivesse no lugar dele, eu faria da mesma forma, se eu faria da mesma forma, não há um juízo de reprovação da sociedade. Se não há um juízo de reprovação da sociedade, logo não há que se falar em culpabilidade. Se não tem culpabilidade, não tem crime. Apresento a vocês a teoria geral do crime com todas as suas estruturas e todos os seus elementos. Nós estamos estudando a conduta. O primeiro elemento do fato típico, que nós estudamos a conduta, nós já estudamos o conceito de conduta, nós já estudamos causas que excluem a conduta, nós começamos a estudar as espécies de conduta, nós já estudamos a conduta dolosa, nós já estudamos a conduta culposa, que ficou faltando na aula passada, só eu fazer um quadro entre a diferença entre, eu disse que ia fazer um quadro, entre a diferença entre o dolo e a culpa. Os exemplos de dolo e culpa. Se vocês quiserem aí, Então, o que é dolo? Dolo é consciência e vontade. Começamos a aula. Dolo é consciência e vontade. Então, eu preciso ter consciência, eu vislumbro o crime que eu quero praticar e eu vou lá e pratico, Isso é dolo. Então, nós temos lá, mas nós aprendemos no artigo 18 que o dolo ele se dá de duas formas. Ele pode se dar dolo direto, quando a gente quis o resultado, e ele pode dar sob dolo eventual. Não é dolo indireto. O dolo eventual é uma espécie de dolo indireto. Não sei quem aí na casa do Idenor está passando aí para cá. Tchau. Então, nós temos o dolo direto, quando ele quer o resultado, e o dolo eventual, como ele assume ou aceita o resultado. Aqui, vou botar aqui, no dolo eventual, ele vai estar no foda-se. Não vou falar isso aqui para ninguém, não. Vamos começar a dizer, o cara ainda falando de moralidade na aula. Foda-se. Se o cara tá no foda-se, ele tá varando todo os semáforos, vermelho, tá nem aí para ninguém, Meu amigo, ele assume o risco. Ele aceita o resultado. Culpa. Não tem culpa que consciente, não. Não tem culpa consciente, não. Ele tá, como é que vai fazer isso? No caso concreto. Vai pegar a filmagem dos semáforos anterior, a velocidade que ele estava na via, se o cara estava varado, passando todo o semáforo, ultrapassando feito louco, passando por cima do buraco, ele, não foi um acidente qualquer, não, Ele estava ligado, foda-se dele. Se ele estava ligado, o foda-se, isso é dolo eventual. Ele assume o risco, ou aceita o risco do resultado. Dolo de segundo grau. Não. O dolo de segundo grau é também uma modalidade de dolo direto, viu? O dolo de segundo grau também é um dolo direto. Se eu coloco a bomba, eu tenho certeza que eu vou matar as outras pessoas. Mesmo que eu não queira, de primeiro grau em relação àquele que eu quero. O que eu não quero é dolo de segundo grau. Nós vimos que o dolo de primeiro grau é a mesma coisa do dolo direto, mas o dolo de segundo grau também é um dolo direto. Só que, é de acordo com os efeitos colaterais. Lembre-se da bomba. E aí depois nós vimos espécies, aqui são espécies de dolo, nós temos dolo direto e dolo eventual, e nós temos culpa consciente e culpa inconsciente. Preste atenção que eu botei lado a lado, o dolo eventual da culpa consciente, por isso é que são muito parecidos. Por quê? Porque em ambos existe a previsão.
previsão. E ambos existe a previsão do resultado. Qual é a diferença? Na culpa consciente, o agente ele não quer o resultado, ele não aceita o resultado. Ele acredita poder evitar o resultado de acordo com o quê? A palavrinha que eu falei para vocês, chave, amarelinho, meteu o amarelo aqui. Habilidade ou sorte. Gente, isso aqui é muito difícil na prática, só através da prova pericial. Aqui, na culpa consciente, aqui é o famoso fudeu. Quando no dolo eventual é o foda-se, o cara tá ligado no foda-se, aqui é fudeu. O cara passou sem ver o semáforo estava vermelho. O semáforo estava vermelho, ele não viu. Ele acreditava que ele passava ali, não ia acontecer nada. Quando bateu, ele desceu com a mão o quê? Na cabeça. Qual a palavra da boca dele? Fudeu. Isso é culpa. Ele não quer o resultado, ele não aceita o resultado. Gente, é difícil demais isso, Só o exemplo, quando cai em prova, o exemplo ele tem que deixar subentendido ou expresso a palavra habilidade ou sorte. Ou então que ele não queria, ele não aceitou, e nem assumiu o resultado. Claro que a questão não vai botar um foda-se fudeu, né? Não vai botar, mas é uma forma de vocês memorizar na hora. Infelizmente, tem gente que bota que se lasque, lascou. Que se lasque. Foda-se. Lascou. Não teve um acidente, lascou. A mesma coisa, tem alguns outros jogadores que colocam. E a culpa inconsciente? A culpa inconsciente é um acidente. É o cara que passa a placa de pare, é o cara que passa na placa do semáforo vermelho, ele coloca falta de atenção, tá foqueio imprudente, uma ação, não tinha previsão do resultado, ele não viu o resultado, mas se ele fosse um homem médio, um homem precavido, com precaução, ele poderia evitar o resultado. Se ele poderia, não tem previsão, mas existe previsibilidade. Existe previsibilidade. Presta atenção, na culpa inconsciente, ele também não quer e nem aceita o resultado. O resultado foi involuntário. Professor, na culpa consciente também, gente, Na culpa consciente, o resultado também é involuntário. Nós aprendemos um dos requisitos, um dos elementos da culpa, do crime culposo, é o que? O resultado involuntário. Perguntaram para vocês, um dia alguém perguntar, me diga o que é um crime culposo. Vocês vão dizer, é uma conduta voluntária produzindo um resultado involuntário. É uma conduta voluntária produzindo um resultado involuntário. Beleza, gente? Com isso, nós terminamos. Se alguém tiver alguma pergunta, nós terminamos. Dolo e culpa. Nós vamos entrar na outras espécies. Eu vou botar um quadro aqui, deve ter gente que quiser bater foto aí, rapidão. Nós vamos entrar nas outras espécies, A minha conduta, preste atenção. A minha conduta, ou ela é dolosa, Yara, ou ela é culposa. Se não tem dolo, ou se não tem culpa, Neglane, se não tem dolo e se não tem culpa, não existe conduta. Professor, mas teve um comportamento humano. Para os efeitos penais, esse comportamento humano não é considerado conduta. Se não é considerado conduta, o fato é atípico. Porque a conduta é o primeiro elemento do fato típico. Se não tem conduta, o fato é atípico. O fato é atípico. Existiu um comportamento humano. Lembra do exemplo que eu já dei da criança que saiu da casa correndo e entrou na frente do carro? Eu vou dar outro exemplo para vocês. Preste atenção. Um dia eu estava dando aula de manhã no terceiro período. Depois de sair da aula, tocou meu telefone. Era um ex-aluno meu. Disse, professor, você está onde? Estou na faculdade. Ô, professor, você tem como me ajudar? O que foi? Aconteceu um acidente com meu pai. E ele saiu do local, ele fugiu do local. O cara da população queria linchar ele e eu queria, se eu pudesse dar uma força, que é a orientação. Aí eu dei uma orientação para ele. Aí ele foi. Aí, por acaso, ele contou que o acidente foi pertinho aqui da minha casa. 2 quadras aqui da minha casa. Tem um material de construção famoso, para quem conhece aqui no Parque Curitiba. Chama-se Freitas Materiais de Construção. Vou fazer uma propaganda para a Ana. Na rua João Pessoa, bem grande. Foi bem em frente mesmo. Quem conhece a João Pessoa, aqui nesse pedaço do Colégio Governador Edson Lobão, nessa quadra é complicado passar, porque é cheio de caminhão por causa do material de construção, carregando uma areia, tijolo, cimento. Então tem caminhão dos 2 lados. E cheio de areia, por causa da areia derrama, o asfalto é cheio de areia. Então você tem que passar bem devagarzinho, espera o outro, e lá é complicado. O que aconteceu? O pai dele trabalhava na cerâmica. Não sei se dá trabalho.
entregando tijolo e telha, e o pai dele vinha carregado de tijolo, chegou em frente ao Freitas, estava parado, e o pai dele parou na mão certinho, ficou parado, esperando os carros vir de lá, para ele passar, porque só passava um veículo por vez. Estavam 2 caminhões parados, um do lado do outro. E aí, quando ele estava parado, ele prestando atenção, olhando para frente, um cara veio de bicicleta, pela direita dele aqui, entre o caminhão e o meio-fio, veio para passar ele no meio-fio. Na hora que o cara foi parar, no meio do caminhão, botou o pé no chão, você não acredita. Como tinha areia, ele botou o pé no chão e o pé derrapou. E o pé derrapou, e para onde é que caiu o corpo do cara? Para a esquerda. Entre as 2 rodas do caminhão. E o homem não estava olhando, ó. Quando foi sair, pô, estourou a cabeça do cara. Miolou para todo lado. Passou bem por cima. Meu Deus do céu. Quando eu cheguei, estava isolado o local, a perícia estava aqui do ICRIM. Estava coberto, ele estava coberto com papel alumínio. Como o cara morava aqui próximo, a família começou a chegar. O senhor parou o caminhão mais na frente e foi esperando. Chegou o irmão dele, começou a bater no caminhão. Aí o pai dele ia esperar, não, pegou um mototáxi e abriu. Abriu de lá. Foi embora, ligou para a família, o velho estava nervoso na garrafa de açúcar. E aí eu cheguei lá, vou falar com os peritos, tudo. Quando eu cheguei, a dona do material de construção, ela me conhece. Uma carabina. Vem aqui. O que foi? As câmeras filmaram tudo. Ó, as câmeras, ela tem câmera lá para todo lado. Aí ela foi me mostrar. Do jeito que eu estou falando para vocês. Do jeito, ó, coincidiu. Na hora que o caminhão ia sair, foi na hora que o cara foi botar o pé no chão e derrapou e caiu com a cabeça embaixo. O motorista estava parado na mão dele, tudo certinho. Ó, o carro todo regulamentado, todo direitinho, o caminhão dele, do senhor. Teve um comportamento? Teve. Teve ou não teve? Mas para efeitos penais, eu posso dizer que teve conduta? Teve dolo? Ele quis, ou ele assumiu o resultado, dolo direto ou dolo eventual? Não. Será que ele acreditava a culpa consciente, tinha previsão? Ó, será que a culpa inconsciente, o resultado involuntário? Será que ele queria? Ó, não teve nem dolo. Será que ele foi imprudente? Se ele foi negligente? Se ele foi imperido? Ele tem carteira, dirige há mais de 30 anos. Ele disse que nunca se envolveu em acidente com vítima fatal. E aí, ó, eu disse, não. Eu liguei para o delegado do trânsito, a gente apresenta ele, isso era uma sexta-feira. Segunda-feira a gente apresenta ele na delegacia de trânsito, vai fazer o procedimento, como morreu alguém, tem que ter inquérito. E aí, só que, ó, eu tenho quase certeza, depois eu não acompanhei mais, arrumaram o advogado e apresentaram já no sábado, eu tenho certeza que o Ministério Público talvez não ofereceu nem denúncia, por causa de que não teve conduta. O fato foi tipo. Eu chamei os peritos pegaram as filmagens, colocaram lá e levaram para colocar no inquérito, no processo. Beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta? Bora para a próxima. Crime comissivo. Crime comissivo. Crime comissivo. A conduta ela pode ser também comissiva. A minha conduta ela pode ser omissiva ou comissiva. Tem alguém me chamando. Professor, Arthur, vou deixar para tu responder isso aí quando der o erro de tipo. Quando eu falar sobre erro de execução, talvez amanhã eu comece o erro de tipo, e aí tu me responde, então se não conseguir entender, eu te respondo, tá bom? Dolo de segundo grau. Erro, que é o próximo assunto nosso é erro de tipo. Aí se eu parar para explicar o erro de execução aqui, a gente vai atrasar a aula, que é um assunto que a gente vai ver amanhã, tá? Mas amanhã a gente explica isso aí. Crime comissivo. Crime comissivo. Por que esse Word dá com esse negócio? Ctrl J. Isso. Crime comissivo. Então, a conduta ela pode ser dolosa ou culposa, ou ela pode ser também comissiva ou omissiva. O que é a conduta comissiva? O direito de punir, o direito penal, protege determinados bens jurídicos, determinados bens jurídicos, proibindo condutas
consideradas desvaliosas. Desvaliosas. Conclusão. O crime comissivo. Crime comissivo nada mais é do que uma conduta desvaliosa, proibida pelo tipo incriminador. Mesma coisa de tipo penal. Ó, uma ação, que viola um tipo proibitivo. Então, ó, quando eu violo uma proibição feita pela norma, através de uma ação, eu digo que esse crime é um crime comissivo. A doutrina chama de crime comissivo. O melhor exemplo, artigo 121, diz lá, matar alguém. Se com minha ação eu mato alguém, se com essa minha conduta, essa ação, eu mato alguém, essa minha conduta é uma conduta comissiva. É considerado um crime comissivo. Se o crime é comissivo, é através de uma ação. Porque nós vamos começar a estudar daqui a pouco a omissão. Aí a omissão vai se dar, o crime omissivo vai se dar por uma omissão. Então, no crime comissivo, eu pratico uma ação e essa minha ação, ela viola um tipo penal, um tipo proibitivo. Preste atenção que eu botei, tipo proibitivo, tipo incriminador, tudo é a mesma coisa. A maioria dos nossos crimes, quase 99% dos nossos crimes, são crimes que se dão através de uma ação. São os crimes comissivos. São crimes chamados comissivos. Gente, eu vou ter que encerrar essa sala aqui, abrir outra, porque já chegou a mensagem aqui de 4 minutos, então vai encerrar e a gente pode não gravar. Beleza? Já que eu volto 2 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, estou vendo vocês de novo, todo mundo bacana. Eu vou encerrar a sala. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nós temos 4 minutos, vou voltar para a aula, viu? O crime comissivo normalmente não cai em concurso, não cai em prova, porque é muito simples. É uma ação, eu praticar uma ação violando o tipo penal. O que cai? O crime omissivo. O crime omissivo ele cai porque ele traz uma classificação. O que é o crime omissivo? Daqui a pouquinho